a gente enxerga aqui o Open Banking como uma grande oportunidade, né? Porque, como você bem pontuou, né, a gente já vinha com uma estratégia muito alinhada com o compartilhamento de dados, com parcerias, né? E a regulamentação ela vem para padronizar, né, toda essa troca de informações, né, e para ajudar também na questão do consentimento do cliente, né, em compartilhar esses dados, né, porque no momento em que vem uma regulamentação do Banco Central, né, já obrigando os principais bancos, né, a entrarem nesse primeiro momento, e tornando isso algo, né, oficial, digamos assim, no país, né, isso facilita muito, né, na questão da credibilidade, né. Agora, é interessante que, assim, se a gente olhar historicamente, eu acompanho, né, as regulamentações de Open Banking desde 2015, 2016, né, quando elas começaram lá na Ásia, Europa, né, a discussão lá do PSD2, e depois a entrada do Reino Unido, né, a partir de 2018, né, com o CMA, que é o equivalente ao CAD lá, com um artigo, né, que eles publicaram no dia 8 de agosto de 2018, um artigo muito forte, né, dizendo basicamente que os bancos tinham vida fácil no Reino Unido, a concentração era muito grande e eles precisavam, então, implementar uma regulamentação que forçasse, né, a competição, né, e aí em janeiro de 19 começa, então, né, a valer a regulamentação de Open Banking, que serviu como base, né, para o Banco Central aqui no Brasil, né, estabelecer o escopo. Só que o Banco Central aqui no Brasil foi muito além, né? A gente na fase 4 vai ter investimentos, a gente vai ter seguros, coisa que nenhum país no mundo tem, né? Então, assim, é louvável o que o Banco Central aqui no Brasil está fazendo, né, em termos de fomento à competição e à inovação, né? Agora, isso é claro que traz uma série de desafios. Então, o que a gente está vendo hoje, né, em termos de implementação prática, né, que basicamente estão aí resumidos a 3 momentos dessa jornada, né, um momento de onboarding, depois um momento de as soluções de agregação, né, os antigos PFMs, tal, que enfim, agregam as informações, e o terceiro momento, que é o momento de oferta, efetivamente, e aí muito voltado para crédito, né? Então, onboarding, agregação e ofertas, para mim, isso é a primeira onda do Open Banking, né? Eu acho que, e rapidamente, né, eu acho que as empresas, as startups, os bancos, as instituições financeiras vão perceber que isso, claro que tem valor para o cliente, mas é só o início dessa jornada, né? E eu acho que, assim, pelo menos aqui no BV, a gente já está se preparando para a segunda onda. O que vem depois disso, né? O que a gente vai poder construir a partir daí, né? Não é por outra razão que a gente foi buscar o que a gente considera ser o melhor parceiro, né, para nos ajudar nisso, que é o Google, né? Então, a gente fechou um contrato de longo prazo aí com o Google, onde a gente vai criar produtos novos, né, em conjunto, né, usando, né, tudo que a regulamentação nos permite, né? E aí, como o Rodrigo colocou, né, naquela estratégia de attacker, né, de buscar, né, explorar, né, o que outros dados do mercado podem nos ajudar, né, a crescer, né, a nossa base de clientes e oferecer produtos muito mais assertivos, hiperpersonalizados, tal, para os nossos clientes. Então, acho que a gente está vivendo agora só uma primeira onda desse movimento todo, né? E o que a gente vai ver, eu acho que em alguns anos é algo que vai muito além do que, né, todos nós estamos enxergando nesse momento. Obrigado, Guilherme. Realmente abre uma avenida aí para novos modelos de negócio e, de repente, uma ultra cauda longa aí com players ultra nichados, podendo combinar diferentes ofertas. É um futuro promissor aí, muito legal. Sandro, vou pedir para você comentar do Open Banking aí pelo ponto de vista da Open também, né? Como é que é isso para vocês?
Perfeito. Acho que o Open Banking é transformacional, né? E ele é transformacional pela centralidade do cliente, né? Que põe na mão do cliente a habilidade de dizer como, aonde, quando ele quer fazer uso dos seus dados, né? E das oportunidades que estão disponíveis para ele no mercado, né? E acho que a gente tem um histórico no Brasil, né? Louvável, de empresas que compraram essa briga há muito tempo atrás, né? Acho que Guia Bolso, a Rebel, comprar essa briga de acessar os dados bancários do cliente sem a infraestrutura de Open Banking, né, que é um processo com fricção, né? Eu acho que o Open Banking já nessa fase inicial agora já tira um pedaço da fricção, né, desse processo. Mas acho que a gente está falando de uma coisa absolutamente transformacional. O que a gente está vendo e os movimentos que a gente está vendo de mercado, eu concordo com o Guilherme, são a ponta do iceberg, né? A gente está ainda iniciando a fase de leitura, né? Mas se a gente fizer um fast forward aí um pouco para onde a gente vai chegar, né? A gente vai chegar numa interoperabilidade completa entre infraestruturas bancárias, de registro, de pagamentos, de autenticação, né? E isso cria espaço para o surgimento de utilities financeiras nas grandes infraestruturas, né? De middleware e de aplicações over the top, né? E aí o modelo de negócio de quem se relaciona com o cliente, ele deixa de ser um modelo de oferecer produtos e serviços proprietários e passa a ser um modelo de oferecer os melhores produtos e serviços para reter o relacionamento com o cliente, né? Então, quando o Rodrigo fala, né, que a estratégia de ataque é a hiperpersonalização, no fundo, a estratégia de ataque é melhorar a oferta de produto e serviço, né? E eu entendo que a leitura vai trazer um universo gigante de dados para dentro do mercado, né? Essa primeira fase está começando devagar, vai ter aperfeiçoamentos ainda, mas ele permite de cara, né, o surgimento de plataformas de planejamento financeiro pessoal, né, o PFM, numa nova versão, né, onde você tem uma gestão ativa do cliente, onde o assunto educação financeira deixa de ser uma coisa chata de dar aulinha e passa a ser uma coisa acionável, né, onde você tem um feedback personalizado e onde você tem ações que você pode sugerir para o cliente que ele pode usar, né? Então, assim, ao invés de oferecer crédito para o cliente quando ele procura crédito, né, você pode oferecer crédito para o cliente quando ele precisa, né? E isso, por exemplo, é muito diferente das experiências que você tem hoje, né? Chegar mais perto, né, do ponto de necessidade. Você vai criar modelos preditivos mais poderosos, né? Tem muito dado, você vai saber modelar melhor tanto para questões de oferta situacional quanto para questões de underwriting de risco, né? Você vai ter uma precificação mais competitiva, porque a informação, né, de limites e preços praticados no mercado, ela vai fluir de forma mais uniforme, né? E o próprio processo de aquisição de clientes muda, né, na medida em que a demanda do cliente fica visível para quem está conectado com aquele cliente via Open Banking, né? E aí eu acho que depois tem ainda a parte de gravação, que a gente fala muito pouco da fase de gravação, né, do Open Banking. Todo mundo foca muito na leitura, mas a fase de gravação ela é mais transformacional ainda do que a fase de leitura, né? Porque essa é a hora na qual você consegue criar experiências onde o cliente, em um clique, resolve um problema, né? Hoje, por exemplo, na Open, a gente tem muitos clientes que vêm nos procurar para consolidar dívidas, né? Então, um cara tem uma dívida no cartão, tem uma dívida no cheque especial, tem um crédito pessoal, às vezes em várias instituições diferentes, né? E quando a gente tem que fazer o underwriting do risco desse cliente, a gente está correndo o risco do cliente pegar um crédito novo e não pagar os créditos anteriores, né? A infraestrutura combinada de leitura e gravação do Open Banking, por exemplo, permite que a gente consolide dívidas, de fato, né, que o cliente aperte um botão e consolide as dívidas, pague, quite todas as obrigações dele e tenha uma única obrigação com a gente ou com outra empresa. Então, eu entendo que a gente vai poder resolver problemas super complexos
usando o Open Banking, né? Vai ter muita tentativa e erro, vai ter muita fricção, vai ter muita coisa pelo caminho, mas eu enxergo como uma coisa absolutamente transformacional.